Olá, meu nome é Marcos Paulo Campos da Costa, estou na rede há 13 anos e atualmente eu sou vice-diretor da Escola Estadual Professor Hélio Polezel. Do cargo estou há 3 anos. A escola está situada na diretoria Guarulhos Norte. Olha, se por acaso passar aqui uns aviões, ó, não tem como evitar, que é rota de avião, então considere, por favor. Brincadeiras à parte, mas eu vou falar um pouquinho sobre a nossa escola. Nós temos atualmente 1.200 alunos, escola parcial, atendemos os 3 períodos e os segmentos, o fundamental anos finais e o ensino médio, ou seja, muito desafio, não é mesmo? E hoje nós iremos conversar sobre a importância das metodologias ativas, que são estratégias que buscam ou visam promover a aprendizagem significativa, incentivando o aluno que participe ativamente da construção do conhecimento. Isso por uma definição geral. As metodologias ativas foram discutidas nesse modo e eu particularmente aprendi muito. Elas promovem, né, quando aplicadas, elas promovem o protagonismo estudantil, estimula o envolvimento dos alunos com as aulas, incentivando aí os estudantes a assumirem a responsabilidade pela sua aprendizagem, facilitando a construção de um ambiente colaborativo e participativo em sala de aula. Aliás, elas promovem, além dessa construção do conhecimento, do protagonismo, também outras situações que contribuem muito com a aula, em especial a diminuição da indisciplina, porque quando o aluno está ativo no conhecimento, ele está ali participando, ele se envolve, assim, então há um engajamento e aquilo acaba se estendendo por toda a sala. Então, também tem esses desdobramentos que é importante falar, né? Porque elas favorecem a interação e o trabalho colaborativo, estimulando os estudantes a assumirem papéis de liderança e responsabilidade com a aprendizagem. Aí, por isso que eu citei a questão da disciplina, que é muito importante também. Elas acabam contribuindo também com esse tema. É importante nesse sentido que as práticas pedagógicas elas se transformem, né, transformam as aulas tradicionais em ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, e aí podemos citar exemplos de aplicação às aulas invertidas, os desafios, a gamificação e os estudos de caso. Eu sou professor de história, sempre gostei muito de aplicar o estudo de caso. Ah, na nossa escola nós tivemos algumas experiências com os professores. É, então, muitas das vezes, nos feedbacks das aulas do apoio presencial, que é largamente estimulado dentro da nossa unidade escolar, principalmente o feedback, a devolutiva que nós entregamos ao professor. Teve uma situação de uma aula que foi muito interessante. Também é importante falar do apoio presencial, porque estão sempre interligados, né, essas práticas pedagógicas. E aí, uma situação de uma aula do Egito, o professor está falando no Egito, né? E o Egito é um tema, seja na dimensão política, na econômica, social, ela é muito interessante, que desperta muita curiosidade. E aí o professor está muito chateado. Aí ele acabou desabafando no meu feedback. Apesar de eu ter feito algumas observações durante o apoio presencial, eu não falei nada, fiquei só observando. E por acaso eu ia dar essa devolutiva, né? E aí comentando da aula, e ele estava muito frustrado. Ele falou: olha, fiquei muito chateado com a aula do Egito, que normalmente eu preparei uma aula bacana, não consegui despertar o interesse. E aí eu aproveitei e falei para ele: olha, ô, professor, eu acho bacana a gente mudar algumas coisas ali na aula. Eu proponho, você faça ali, aplique uma leitura colaborativa, que é muito interessante, e trouxe alguns artigos. Depois, assim, foi tempo legal porque o professor ele se antecipou a algo que eu ia comentar mesmo. E trouxe alguns artigos sobre leitura colaborativa, aula invertida, essas coisas, né? E olha, aplica que você vai se dar bem. Começa com a leitura
colaborativa que você vai estimular os alunos. E foi dito e feito. E depois o professor ele vai dar o retorno para mim. E aí o que acontece? Quando ele começa, antes dele, ele leva um texto, e ele entrega para os alunos em grupos, e ali ele começa a fazer algumas perguntas assim. Antes dele entrar com o tema, ele pergunta: Ei, vocês conhecem? Já viram falar sobre o Egito? Aí os alunos, olha, porque na época estava passando a novela, estava passando uma novela, uma novela que o tema era o Egito, e muitos alunos eles começaram a trazer algumas coisas. Ah, o faraó! Aí, a partir daquilo que o aluno trazia, aí ele aplicava a leitura colaborativa, cada grupo ia lendo, e ali os elementos importantes para daquela aula, que eram os aspectos políticos, sociais, aí começaram a falar da pirâmide, a importância, para que servia a pirâmide, porque o que era o faraó, sabe? Então, os alunos começaram a participar, e o professor depois ele pediu que eles fizessem uma pesquisa. Os alunos fizeram a pesquisa, e na aula posterior os alunos entregaram. E aí, por coincidência, os alunos, parece que ao realizar a pesquisa, na hora que eles foram realizar o compartilhamento do conhecimento que eles obtiveram ali, que foi uma festa danada. Eles começaram, se numa aula o professor ficou frustrado porque os alunos não participavam, dessa vez ele teve que fazer até intervenções, porque os alunos queriam mostrar, falar o que conheciam do tema, e aí eles propuseram realizar uma feira na sala, onde eles compartilhariam a pesquisa que eles realizaram. E aí isso foi muito bacana, e o professor ficou muito feliz, porque ele tinha aquele perfil de professor tradicional, né? Olha só, expositivo, e ele ficou super feliz, porque era um professor que tem muito conhecimento. E aí, quando ele percebeu que os alunos começaram a participar da aula dele, ele começou também a procurar novas estratégias, enfim. E aí, daí a importância das metodologias ativas aplicadas em sala de aula. Eu encerro aqui a minha participação com gratidão, obrigado. Até a próxima. Um abraço.